Olá, muito bom dia. 15 de agosto, um feriado religioso a ser explicado neste programa da Igreja Católica. Por todo o país, festas e romarias lembram a religiosidade dos portugueses e a sua particular devoção à Mãe de Deus. A solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que hoje se assinala, é uma verdade de fé que evoca o exemplo excepcional de Maria. Neste dia, a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É a terceira e última solenidade de Maria no calendário litúrgico. Ao terminar a sua missão na Terra, Maria, a Imaculada Mãe de Deus, foi elevada em corpo e alma à glória do céu. É assim a primeira criatura humana a alcançar a plenitude da salvação. Esta glorificação de Maria é uma consequência natural da sua maternidade divina. Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo, aquela que gerou o Senhor da vida. É nestes termos que o Papa Pio XII define esta verdade da fé na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Com esta declaração pontifícia, a Igreja considera que Maria é elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como Rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Este privilégio concedido à Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, é sinal de esperança e de alegria para todo o povo de Deus que peregrina pela terra em luta com o pecado e a morte no meio dos perigos e dificuldades da vida. É assim que esta é uma solenidade adotada em muitos lugares pela piedade popular, que escolheu este dia para sublinhar em tom festivo o seu amor e a sua confiança na Mãe de Deus. Por todo o país e nas diversas comunidades cristãs, multiplicam-se as manifestações públicas de fé, numa linguagem que exprime a fé e a devoção na Senhora, que é medianeira entre Deus e os homens. A Assunção é a Páscoa de Maria, Mãe da Igreja. A Igreja olha para Maria como figura do seu futuro e da sua pátria. Só Deus pode dar uma recompensa justa aos serviços prestados aqui na terra. Só Ele pode tirar toda a dor, enxugar todas as lágrimas, encher a nossa vida de alegria. A festa da Assunção de Maria faz-nos crer que a vocação da humanidade é chegar à plena realização e à vitória definitiva sobre todas as mortes, ou seja, as situações que nos isolam e nos afastam de Deus e dos homens. E o mais recente livro do padre José Luís Borga apresenta a figura de Maria. Através da narrativa e das ilustrações dirigidas a públicos juvenis, este livro tenta descobrir sentimentos e emoções da Mãe de Jesus a partir do que a Bíblia diz acerca de Maria. É o quinto livro assinado pelo padre José Luís Borga para os públicos mais jovens. Desta vez responde à pergunta quem é Maria, pela construção de uma narrativa que preenche espaços e tempos que não estão nas poucas referências bíblicas acerca de Maria. Pus Nossa Senhora também a preparar o enxoval e São José na carpintaria a fazer as últimas coisas porque tinham que ter uma casa com o mínimo de condições. São estas coisas pequeninas que estas não vê na Bíblia, é evidente, mas que a gente vai enriquecendo com coisas normais da vida. Me parece que com esta pergunta, quem é Maria, ganhamos muito em conhecer afinal alguém tão perto de nós e ao mesmo tempo tão estupendamente desafiante à nossa experiência da fé. Neste livro, palavras e expressões referenciadas a Maria são revestidas de significado de conteúdos que lhe dão vida. Por exemplo, o cheia de graça, que nós dizemos, Ave Maria cheia de graça, tanta coisa, cheia de graça, pôs Maria a explicar ao José o que era isso cheia de graça. O anjo que a chamou cheia de graça, o que é que ela diria ao José sobre isso de estar cheia de graça. Neste livro, quer-se dar a conhecer Maria através de atitudes, emoções e sentimentos que se podem perceber nas entrelinhas da narrativa bíblica. Era preciso ir visitar a narrativa bíblica, sobretudo Lucas e Mateus, que fazem o Evangelho de Infância, e perceber o que é que isso para os tempos de hoje pode ser interessante, sobretudo para as crianças. Dimensões como, por exemplo, o silêncio, o escutar o inaudível com o ruído, é preciso serenar, a disciplina da oração. A surpresa de quando Deus entra na nossa vida faz-nos sempre acreditar em coisas impossíveis.
E a confiança que isso possa ter. Porquê que ela teve confiança? Porque é que Zacarias ficou em silêncio, um silêncio tão diferente do de Maria? Perguntas que o livro responde e que convidam a aprender na escola de Maria, como sugere o autor no início deste volume. Ele vive da narrativa e também das ilustrações. As imagens fixam o essencial de uma história, de uma mensagem. A Fratício Furtado surpreendeu-me porque, recebendo o texto que eu lhe mandei, mandava-me ilustrações que me surpreendiam a mim próprio. Porque uma coisa é, quando nós escrevemos, imaginar que a situação, o relato já supõe ambiências. Outra coisa é a gente ver fixado numa cena o que é essencial da história. Um livro para as crianças lerem, acompanhadas pelos pais. Todos ficarão com respostas para a pergunta: quem é Maria? Em Fátima é possível ficar a conhecer a dimensão do trabalho missionário dos portugueses. A exposição Alarga o Espaço da Tua Tenda quer também recordar que ser missionário é para todos os batizados. Como o tema da exposição indica, alarga o espaço da tua tenda, não é? A missão parte de dentro, parte do coração e destina-se ao coração, numa expressão do Papa, do atual Papa, não é? A missão faz de coração a coração. Para isso é preciso alargarmos a nós mesmos para podermos sair de nós em direção ao outro, partindo do outro para o outro. O primeiro espaço mostra que Deus é missionário, não é? Deus é missionário e a missão é comunicação. Deus é missionário porque nos enviou o seu Filho, porque Deus é amor, sendo o amor não está fechado sobre si mesmo, alargou-se e alarga-se, não é? E vem ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro também para nos tornar participantes nesse amor, e esse amor impele-nos também a nós a ir em missão. No segundo espaço, após ele ter vindo ao nosso encontro e ter partido novamente para junto do Pai, ele faz-nos participantes, torna-nos participantes da sua missão, que para nós deve ser encarado como um privilégio. E vamos para o segundo espaço, que está também representado aqui na missão, que é a Praça da Missão, que representa o mundo. Na Praça da Missão vamos encontrar missionários de ontem, de hoje e de sempre. O mais engraçado é que também estamos lá nós encontramos nessa praça, e isso mesmo é dado à pessoa que assiste à exposição pelos espelhos que fazem refletir a nossa imagem, que nos colocam entre os missionários, porque todos somos missionários, somos cristãos, temos que o ser. O terceiro espaço é missão em todo o tempo e lugar. É essencialmente uma mostra de um pequeno documentário de 12 minutos baseado no trabalho dos missionários portugueses pelas várias partes do mundo. Saindo, vamos novamente para o mundo, temos que passar pela praça, que é o centro ontem, hoje e sempre, e temos o último espaço, que apresenta o batismo. Por último, temos Maria, que é o modelo para todos os missionários, Senhora da Anunciação, ou Senhora da Visitação, que foi a primeira que nos trouxe, a primeira na qual encarnou a Boa Nova e que anunciou a Boa Nova e é modelar. A exposição Alarga o Espaço da Tua Tenda, que pode ser visitada em Fátima até ao fim do mês de outubro. Agora, outra frente da missão, a que se vive no Sudão do Sul. Num documentário da Ajuda à Igreja que Sofre, apresentámos-lhe a história de um padre que se tornou um mártir e um herói para o país. Sudão do Sul, África. A milhas dos tradicionais trilhos, encontra-se a aldeia de Lorono. Em 1921, nasceu aqui um rapaz que um dia se tornou num padre, um mártir e um herói. O seu nome é Saturnino Loure. Na sua vida e morte prematura, ele tornou-se um símbolo de luta pela independência do Sudão do Sul. Para a sua Irmandade Cristã, a sua vida foi um reflexo da luta pela dignidade e paz face à injustiça e violência. A vida na aldeia de Lorono era simples, mas cheia de significado. As lições aprendidas sobre os tetos de palha das cabanas da comunidade forneceram a Saturnino fundamentos sólidos para o futuro.
O padre Saturnino cresceu na aldeia sabendo que existiam normas que ele tinha de seguir. No ambiente de Lotuco, qualquer criança que cresce na comunidade é propriedade da comunidade. Se esta se der bem, é apreciada por todos. Se esta se der mal, é corrigida por todos. O pequeno Saturnino foi batizado aos 10 anos de idade. As lições que aprendeu com o catecismo entraram em harmonia com grande parte do conhecimento que adquiriu da tradição. Existe um Deus a quem os Lotuco chamam Ajok, um ser misterioso que nos criou a todos entre os Lotuco, e eles acreditam nele. Portanto, quando os valores cristãos foram apresentados, não existia qualquer contradição com a crença num só Deus. Os valores existentes nas pessoas de Lorono mantiveram-se no coração e mente deste jovem. Tudo o que fosse contraditório ao ambiente e tradição do Sul era rejeitado completamente pelo padre Saturnino. O jovem Saturnino gostava de ler. Ele era um bom aluno que se distinguia na escola, concluindo os seus estudos primários vários anos à frente dos seus colegas. A sua curiosidade natural tornou-se a sua bússola no caminho da verdade. Foi um estudante toda a sua vida. Ele leu acerca da escravatura e o comércio de escravos. Quando ele cresceu, o comércio de escravos ainda existia de maneira diferente, não através da captura e venda de seres humanos, mas através da opressão. Alguém sentando-se na cabeça de alguém e dizendo: tu, para te tornares como eu, terás de te tornar muçulmano. Saturnino entrou para o seminário pouco tempo após ter concluído os seus estudos primários. Encorajado pelo bom trabalho dos missionários combonianos, ele procurou proteger a dignidade da sua comunidade face à contínua negligência e opressão que esta enfrentava por parte do governo. Ele repetiu várias vezes: eu necessito de me tornar um pastor de modo a liderar o meu povo até ao destino celestial. Não até ao destino político, até ao destino celestial. Fomos criados para o céu e o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. O padre Saturnino foi ordenado padre em 1946, com 25 anos de idade. Ele dedicou-se à vida paroquial, dirigindo a escola paroquial, organizando atividades musicais e trabalhando no jardim. Ele era dotado em idiomas e conseguia conversar à vontade em dialetos locais, necessários quando visitava paróquias distantes. O povo admirava-o e ele, por outro lado, gostava de ver o seu povo a desenvolver a sua fé. A sua identidade sacerdotal era tão clara não apenas em termos de celebração de sacramentos, mas também com o seu empenho para com um povo que servia. Ele pode ser um modelo para qualquer padre, ainda mais para aqueles que enfrentam desafios com menor complexidade. Pois ao observar o que este homem enfrentou e conquistou, e comparando consigo, tenho de dizer: acho que consigo fazer isto. Se ele conseguiu fazer aquilo, eu tenho o dever de o conseguir fazer. O Sudão passou a ser independente da coroa britânica em 1956. O Estado, recentemente estabelecido, deu esperança ao negligenciado povo do Sul de finalmente melhorar a sua vida. Em 1958, com permissão especial da Santa Sé, o padre Saturnino concorreu e foi eleito como representante da região do sul de Tori, no recentemente formado Parlamento de Khartoum. Uma Constituição seria redigida. O seu objetivo era determinar as liberdades de direitos civis e religiosas para o seu povo. Quando as pessoas se aperceberam do caos à sua volta, que não eram ajudadas, que estavam a ser enganadas, oprimidas, se fosse possível ser uma voz no Parlamento. Então o Vaticano decidiu que este homem necessitava de ser libertado para pertencer ao Parlamento, tendo sido enviado para Khartoum. Mas, ao chegar, percebeu que não conseguiria concretizar o motivo que o levou até lá. Tudo lhe foi dificultado. O desejo do Sul de obter uma maior autonomia do Norte muçulmano era evidente. Ao observar a maneira como os sulistas mantiveram a sua posição no discurso constitucional, o governo militar dissolveu o Parlamento rapidamente após a sua criação. O padre Saturnino regressou à sua missão no IEI. Foi-lhe oferecida a posição de bispo no recentemente formado Vicariato de Juba, apesar de, após muita deliberação, este ter recusado a proposta. Ele foi um dos nomes sugeridos para bispo, mas disse: não quero ser o bispo dos escravos, porque o Sul era considerado um local de escravatura e opressão. Ele recusou, preferiu ir trabalhar com as pessoas.
O seu sonho de trabalhar com as pessoas rapidamente provou ser impossível. Ao receber a mensagem de quem era um alvo aos olhos do governo de Khartoum, fugiu para o Uganda, para nunca mais voltar ao Sudão. O padre Saturnino Loure embarcava agora na última e mais difícil missão da sua vida. Um líder e guia espiritual da resistência do Sudão do Sul face à islamização e violência do Norte. O padre foi o iluminador, alguém que queria tocar o coração de todos os homens, mulheres e crianças. Ele queria certificar-se de que as pessoas tinham conhecimento dos seus direitos. Ele disse, se nós, os cristãos, nos mantivermos calados, vamos deixar os nossos irmãos e irmãs cristãos, que são perseguidos, pensar que não nos preocupamos com eles. Este foi o seu ensinamento na Europa. Se não debatermos o problema do Sudão do Sul, onde as pessoas são maioritariamente cristãs, os cristãos lá irão dizer, o mundo cristão não fala de nós. O padre Saturnino viajou extensivamente por todos os países africanos vizinhos e pela Europa, alertando apaixonadamente sobre o que ocorria no Sudão do Sul, chamando a atenção do mundo para as dificuldades do seu povo, que se encontrava em sofrimento às mãos do regime islâmico de Khartoum. Ele também ajudava o número cada vez maior de refugiados sudaneses a escapar à perseguição. Ele veio ter connosco uma vez. Nós estávamos a celebrar a independência do Uganda em 1962. Estávamos a colocar a bandeira do Uganda presa ao nosso peito, assim. E ele esteve a falar connosco sobre como se encontravam os que lutavam pela liberdade. Depois disse-nos, estão contentes por celebrar a independência deste modo? Porque estão a celebrar a independência de outras pessoas, de outros países. Um dia celebrarão a independência do Sudão do Sul da mesma forma que estão a celebrar a independência do Uganda. Ficamos todos chocados. Com uma intensa guerra civil no Sudão, o padre Saturnino escondeu-se ainda mais. Ele pediu ajuda fora do país, onde foi ignorado pela maioria, pois a guerra era considerada um assunto interno do Sudão. Apenas quando o destino da sua adorada vila ficou em risco devido à aproximação das tropas, é que ele resolveu avisar as aldeias. Foi então que, em janeiro de 1967, o padre Saturnino foi aprisionado. Quando ele morreu, encontrava-se com 2 outros homens. E eles estavam a ser conduzidos para um campo particular. Ele reconheceu que iriam ser executados. Então ele disse aos seus 2 companheiros, temos de fazer alguma coisa. Ele atacou um dos soldados, os outros homens fugiram e ele foi o único que acabou por morrer. Mesmo no último ato da sua vida, ele renunciou à sua vida pelos outros. Após a morte do padre Saturnino, o Sudão do Sul continuou a sofrer os golpes da guerra. Milhões morreram ou ficaram desalojados num conflito que durou cerca de 50 anos. Apenas em 2008 é que o corpo do padre Saturnino foi devolvido e enterrado na sua terra natal. Estávamos a celebrar, não a chorar. Tivemos uma missa solene, uma missa memorial, a qual o arcebispo disse que não era uma missa fúnebre, mas sim uma celebração, um festival. Estamos a celebrar o bom trabalho que o Senhor fez através das mãos do homem que está aqui deitado. Through the hands of this lying man. Começámos os preparativos com o arcebispo Odama, no Uganda. 2 casos são bastante óbvios. O terço, com uma corrente em tecido, não em ferro, encontra-se intacto até os dias de hoje. As calças mantiveram-se intactas após mais de 40 anos. Não foram devoradas pelas formigas brancas. Encontram-se como eram originalmente. Podem lavá-las e vesti-las. No local ao qual o arcebispo voltou para verificar quando e onde ele foi morto, ainda existem vestígios de sangue escuro após 42 anos. O arcebispo Odama contou-me que eles tinham bastantes provas. Sinto que podemos criar um processo de canonização para este homem. A paz tinha finalmente regressado ao Sudão do Sul.
E tal como o padre Saturnino deu inspiração e esperança ao longo de anos de luta, também nos dias de hoje, a sua memória e exemplo permanecem como uma força de unificação para esta nova nação. Vamos continuar a seguir as pegadas deste jovem, nascido numa simples cabana, nascido de uma mulher lotuco. Todos rezam por ele, todos querem que ele interceda atualmente pelo Sudão do Sul, para descobrir que o seu sonho foi alcançado. O padre Saturnino utilizou todos os seus dotes e habilidades para lutar e combater de um modo sustentado e esperançoso. Ele é um herói e um modelo para as pessoas do Sul. O papel que uma figura heroica pode ter ao dar coragem às pessoas dizendo: não precisam de ter medo. Temos uma esperança que transcende as fronteiras desta vida. Não temos de ser manipulados, não temos de ser aterrorizados, não temos de ser forçados. Nós podemos, com confiança, prestar testemunho a Cristo. Um documentário da Catholic Radio and Television Network, com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que, como outros que temos apresentado ao longo deste mês, pode rever em agência.eclesia.pt, o portal da informação religiosa em Portugal. Desejo-lhe um bom fim de tarde, boas férias se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.